Aleluia. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 1, a partir do versículo 26, diz assim: No sexto mês, Deus enviou ao anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma jovem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, isto é, salve, não é? Mulher cheia de graça, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, aleluia, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Desculpa, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como se dará isso, se eu sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá. Há algumas Bíblias que dizem te cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na sua velhice, aquela que diziam. Veja, que ele não disse aquela que é, ele disse aqueles que diziam ser estéril. Já está em seu sexto mês de gestação, pois para Deus nada é impossível. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor e que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Aleluia. E nós vamos ver que esse tema, quando falamos de Maria, que, como eu disse, é pouco falada, eu acredito como um problema de religiosidade, um problema sei lá, mas muito pouco se fala sobre Maria, mas é um exemplo a seguir, eu gosto muito, porque realmente é uma história que conta a honestidade de uma jovem que decidiu colocar todos os seus projetos e seus sonhos de lado para poder aceitar a visão e o chamado de Deus. Veja que aqui vamos falar sobre alguns pontos. Primeiro, Deus é quem chama, por isso se prepare. A Bíblia diz aqui que no versículo 26 diz que o Deus enviou o anjo. É Deus quem envia, é Deus quem chama. Por isso que você se deve preparar. Há pessoas que pensam que Deus é um Deus seletivo, que tem pessoas que ele seleciona as pessoas. Não, são as pessoas que escolhem Deus, escolhem seguir Deus, escolhem servir a Deus. E Deus, diante de um coração rendido, diante de um coração separado, preparado para lhe servir, Deus não tem como não operar, como não chamar a pessoa, como não entregar para ela responsabilidade. Porque veja que a Bíblia diz que se no pouco você foi fiel, no muito ele te colocará. Então, quando Deus vê comprometimento, como ele viu em Maria, porque Maria, para Deus chamá-la, é porque Deus viu integridade. Porque Deus aborrece o pecado, ele ama o pecado, mas aborrece o pecado. Ele, para chamar a Maria, é porque ele viu o comprometimento. E a Bíblia diz que o anjo chegou a uma virgem prometida em casamento. Veja que era o sonho de qualquer mulher, amada, senão vocês vão concordar comigo, é chegar ao altar e ser colocada o anel, e você ter o nome do teu esposo, porque aí você começa a sua vida em família. Você deixa todos para trás e você começa para um futuro que você não conhece, mas não é incerto. Sabe por quê? Porque Deus está envolvido. O futuro só é incerto quando Deus não está lá. Mas quando Deus está envolvido, o teu futuro é um sucesso. Amém? Então, Maria estava comprometida em casamento com um certo homem chamado José. Por isso, Deus, quando ele chama, você deve estar preparado.
Maria estava separada, guardava toda a sua vida para no dia do seu casamento entregar-se para o seu noivo. Mas a Bíblia diz que o anjo chegou e lhe disse: salve, mulher cheia de graça. E a Bíblia diz que Maria se surpreendeu com aquela saudação. Sabe por quê, amados? Porque o céu, que os homens achem graça em ti, que os homens achem em você um poder para pregar, para louvar, para orar, é muito bom. Mas que o céu aprove essa graça, que o céu te chame de agraciada, é muito bom, aleluia. Não tem como, quando o céu aprova, você tem a cobertura, quando o céu aprova, você tem todo o suporte. Não tem como, aleluia. A Bíblia diz, amados, que Maria se perturbou porque pensou. Veja, ela se perturbou porque pensou. Isto é, o que traz para nós perturbação, e sabe o que é perturbação? É perder a direção, é você ficar desorientada. Por quê? Porque ela pensou, que saudação é esta que está me fazer a mim um anjo? Alguém que vem de cima. Veja, mas o segundo ponto que nós vamos ver é se assegure que a pessoa que você tem ou que te acompanha seja o teu colaborador e não o teu fiscalizador. Porque veja que Maria, ela estava comprometida com alguém, mas esse alguém, Deus podia tratar com ele porque estava na palavra. Esse alguém era alguém que respeitava a lei de Deus. Vocês entendem que Maria viveu embaixo da lei. E a lei dizia que se uma mulher adulterava, ela devia ser morta junto com a pessoa que adulterou. Devia ser apedrejada para que o povo tivesse como exemplo. E nesse caso, Maria estaria assumindo uma traição. Por quê? Porque normalmente, naturalmente, a gravidez só vem pela união de duas pessoas, ou de um casal. Mas José, como ele estava na palavra, a Bíblia diz em Lucas 1, que o anjo tratou diretamente com Maria, mas Deus é um Deus de ordem. Deus traz tudo de forma organizada. A Bíblia nos diz em Mateus 1 que o anjo também tratou com José. Então, quer dizer, Deus não vai tratar com a mulher e deixar o homem de lado, não. Existe uma cobertura no lar, existe uma cobertura desde o momento em que você aceita o seu esposo para viver com ele, existe uma cobertura e Deus trabalha em família. Ministério sem família é um fracasso. O ministério precisa a família acompanhar, estar dentro. Você não pode fazer o teu ministério a sós. Ministério é família. Ministério é trabalho. Você precisa juntar os dois, porque Deus é um Deus de ordem. E veja que se a Maria tivesse se unido em jugo desigual com alguém que não acreditava nessa palavra, como Deus poderia tratar com essa pessoa e explicar para essa pessoa que o que Maria estava esperando no seu ventre era gerado pelo Espírito Santo? Se o ímpio não quer saber do Espírito Santo, o ímpio nem crê. Ele não crê, então não se junte em jugo desigual. Se assegure que quando você está entrando, estou falando para pessoas mais jovens, se assegure que quando você está, ou pessoas que ainda não casaram, que quando você está se unindo a alguém, você está se unindo à pessoa certa. Sabe por quê? Porque não é Deus que te arranja o homem, nem é Deus que arranja a mulher. A Bíblia diz que Deus abençoa as nossas escolhas, porque Deus nos deu livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio você pode escolher. Você entrega para Deus. Aí sim, o que você entrega para Deus, Deus, Ele, como Deus soberano, Ele abençoa as nossas escolhas, mas a escolha é nossa. Maria tinha escolhido José e eles andavam embaixo da mesma visão. E por isso Deus conseguiu, aliás, não é que conseguiu, mas estava tudo traçado e Maria obedeceu porque sabia que Deus iria tratar com José. A Bíblia nos diz também, amados, temos que ver que quando o céu aprova, a graça te cobre.
Homens, como nós dissemos, podem dizer, você tem uma graça para pregar, mas é preciso que o céu aprove, coloque o selo de aprovação sobre essa graça, que o seu chamado não seja calçando o sapato do outro. O seu chamado é seu chamado. Deus vai chamar você, porque todos temos um propósito. Deus é um Deus de propósito. Ele não junta pessoas, ele une propósitos. E quando ele une propósitos, ele sabe que está unindo a Maria com José, a Joana com Afonso, mas ele sabe, há respaldo em tudo que vão fazer, porque há graça. Deus nunca vai colocar você onde a graça não te alcance. Aleluia. Por isso é que Maria conseguiu. Amadas, se vocês dão conta, Maria é uma jovem. Primeiro, ela era virgem. Ela estava no estado intacto em que ela foi criada. Se vocês veem, há uma semana atrás, nós vimos que uma criança de 7 meses foi violada. Isto é, para a pessoa ser virgem, precisa não ser tocada. Não há idade. Não quer dizer que porque ela tenha, não. Maria foi uma jovem que se preservou. Ela decidiu preservar-se para poder entregar-se na pessoa certa. E a Bíblia, vocês veem, amada, que Maria, nesse momento, quando foi chamada para o ministério, neste caso, para servir a Deus dessa maneira, Maria pensou muita coisa, porque ela estava entrando para uma relação de casamento e estava próxima de casar. Mas Maria, ela entendeu que servir a Deus nunca será perca. Servir a Deus sempre será um investimento. Servir a Deus sempre trará recompensa. Veja, amados, que Maria estava lidando com gigantes internos. Se você vê todas as mulheres na Bíblia, elas tiveram as suas batalhas com gigantes externos. Eram lutas, como nós vimos que a irmã Loide falou. A Esther teve que decidir ajudar a seu povo. Eram lutas, eram invejas, eram rebeldias, eram fofocas. Miriam, quando se levantou contra Moisés, Ana já era casada quando foi chamada para ter a Samuel. Vemos que Esther também já era rainha quando entrou no chamado, ou aliás, quando operou no chamado para o qual foi chamada. Vemos, por não dizer, também podemos ver a Miriam, a Ana e a várias aí. A Ruth já foi casada, era viúva. Mas estamos a falar de alguém que o único sonho que ela tinha era casar. E ao deixar esse sonho, porque veja, elas, todas as mulheres da Bíblia, elas tiveram que deixar para trás o seu passado. A Maria estava colocando um stop no seu futuro. Isto é, Maria estava na contramão de tudo os eventos que têm passado pela Bíblia. Maria teve que dizer para o seu futuro, espera, porque eu ainda vou cumprir o meu chamado em Deus. Depois eu vou me realizar profissionalmente, sentimentalmente, eu vou me realizar na vida de forma social, política, como for. Mas Maria colocou um stop para poder servir a Deus. Veja que quando Maria foi chamada, ela teve que lidar com aquele caráter, porque Maria era uma mulher de caráter, era uma mulher íntegra, honesta. Deus, a Bíblia diz que aquele que é íntegro, que ande na integridade, este me servirá. E Maria consegue servir por causa da integridade. Maria vivia diariamente ajustando brechas na sua vida. Maria vivia diariamente superando marcas. Porque não quer dizer que Maria era virgem e que não pecava, ou que não gritava, ou que não discutia. O problema da Maria era que ela automaticamente podia discutir, mas automaticamente ela ajustava a sua vida em Deus e com Deus. Amém? Então, vemos que quando Maria foi chamada para isso, ela deviu pensar, meu Deus, o meu futuro terminou. Porque eu vou ser vista como alguém que trai a seu marido antes do casamento. Alguém que, porque se não era José sabia que ele não era o pai. E ele disse, se não for eu, então Maria me traiu. E veja que Maria teve que lidar com honra, com sua dignidade, com orgulho como mulher realizada. Maria teve que lidar com gigantes internos que corroem
aleluia, o coração de uma mulher. A insatisfação de saber de que vou ter que deixar tudo, mas prefiro servir a Deus. A Bíblia diz que deixar, a Bíblia diz em Mateus 6,33, que primeiro devemos servir a Deus, preocupar-nos com as coisas do reino e a sua justiça. E diz que as demais coisas, que o resto vos será dado por acréscimo. Tudo o que nos é dado, amados, a Bíblia diz que é acréscimo, é resto. Maria disse, eu estou focada. Maria focou a sua direção e disse, se eu tiver que morrer, morro focada em Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que o céu, nesse momento, o respaldo. Desculpa, no sexto, tiraste mais a roupa. Maria conseguiu, Deus conseguiu tratar com José e José aceitou a Maria. Maria aceita a responsabilidade no versículo 34. Quando a Bíblia diz como acontecerá isso se eu sou virgem, isto é, como é que vai se dar isso, amados? Isso é um milagre. Veja, você não está sozinho. No seu ministério, para o seu chamado, você não está sozinho. Maria foi uma mulher que quando ela aqui já assume o seu chamado, porque ela disse, como eu vou fazer isso? Isto é, Maria não titubeou, a Maria nem pensou duas vezes. Tenho que servir a Deus. Esta é a renúncia que eu devo fazer, então é essa que eu vou fazer. Mas eu vou assumir a responsabilidade de servir a esse Deus. Amado, porque nós sabemos que se o chamado de Deus é a Ele que estamos a servir. Sabe por que há tanta insatisfação no corpo de Cristo? Porque estamos servindo aos homens. Mas a Bíblia diz em Colossenses 3,23 que tudo que você e eu façamos como para Deus e não como para os homens. Porque sabemos que a recompensa de Deus virá. Quando alguém faz alguma coisa e no nosso ministério, às vezes ficamos chateados porque estávamos com o foco errado, trabalhando sim para Deus, mas querendo agradar aos homens. E é aí onde nós perdemos o foco. Trabalhe como para Deus. Veja que quando você faz as coisas para Deus, você não faz pensando em que você vai receber. Você sabe que haverá recompensa. Porque tarde ou cedo, aquele que te deu a vida é aquele que te dá a recompensa. Então, de como? Vigor, saúde, tudo, Deus te dá tudo. Então, você faz com amor, você faz com toda a sua integridade. Você não se preocupa, porque você sabe, eu estou servindo a um Deus que não falha, a um Deus que a sua palavra nunca volta para mim vazia. Então, se eu servir com todo o meu coração, eu vou conseguir. Vemos aqui o quinto ponto, faça as renúncias necessárias para poder correr a carreira com paciência. Aqui nós vemos, amados, que às vezes nós corremos a carreira com pesos, com fardos que carregamos, com ombro, às vezes com inveja, comparação, competição. E se você olhar para um desportista ou para alguém que corre, essa pessoa não corre de casaco. Ele não consegue correr com um casaco colocado. Sabe por quê? Porque a sua modalidade exige leveza para que ele possa fazer a travessia, para que ele possa fazer a caminhada ou a corrida de forma satisfatória. Enquanto nós estamos aqui, haverá muitas situações que vão nos fazer travar. Haverão situações que vão fazer com que você retroceda ou você diminua a tua marcha. Sabe o que acontece? Que enquanto você não se liberar dessas cargas, desses pesos, a marcha será pesada. Você verá que os outros te ultrapassam, que os outros avançam, e você fica parado. Sabe por quê? Porque você decide carregar, correndo, a tua mochila. Isso é inversamente proporcional. Não há proporção em correr com peso. Você precisa se libertar, renunciar,
faças todas as renúncias necessárias. Sabe por quê? Porque haverá recompensas. E veja que aqui no versículo 47, Maria vai ter com a sua prima. Primeiro, a Isabel disse para ela, uau, bendita é você entre as mulheres. Veja que Maria, no meio onde ela estava mesmo, embaixo da lei, a Bíblia diz que Isabel disse para ela, você é bendita entre as mulheres. Todas nós que estamos aqui e as futuras, você é bendita. Por isso é que ela, no cântico, ela diz, a partir de agora, todas as nações, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Por quê? Porque eu estou carregando a vida de Deus para o mundo dentro de mim. Maria olhou para a sua condição, eu sou virgem, mas se o problema é, a minha missão é carregar a vida de Deus para o mundo, então eu vou assumir esse princípio. E nós não estamos distantes disso, nós somos privilegiadas, porque a vida que Maria formou no seu ventre, nós hoje carregamos o espírito daquele que foi formado no ventre da Maria. Então, nós hoje somos portadoras da vida de Deus para o mundo, porque temos o Espírito Santo dentro de nós. E esse Espírito Santo nos ajuda, nos ensina, convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito que te faz lembrar o que tem ouvido do Pai. Então, amada, nós somos abençoadas, somos bem-aventuradas, porque carregamos dentro de nós o Espírito do Espírito que foi formado no ventre de Maria. Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso protetor. Jesus Cristo veio para o mundo. A Bíblia não diz, veja que a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos aqueles, aleluia, que o receberam, deu-lhes o poder. Existe um poder em mim e em você, disponível do céu. E diz que esse poder nos dá autoridade. Sabe o que é autoridade? Legalidade. De sermos chamados filhos de Deus. E um filho, ele tem direitos e privilégios. Filho não é um escravo. Filho não é um servo. Filho é filho. E filho tem direito. A Bíblia diz em 2 Coríntios que não são os filhos que provisionam para os pais, mas o pai é que dá as coisas para o filho. Se nós precisamos de alguma coisa, é para Deus que nós devemos correr. É em Deus que nós devemos refugiar. Veja que Maria, ela perguntou, ela não foi pensar com José, ela não foi a quem, a mãe dela ou a tia, essa situação e como é que vai ser, não. Ela perguntou para o anjo de Deus, como se fará? E ele disse, olha, o Espírito Santo te envolverá. A graça e o poder está em você aceitar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Às vezes queremos trabalhar na própria força do nosso braço. Às vezes queremos fazer as coisas com a nossa inteligência. Mas não é isso. A Bíblia diz que pelo Espírito, é através do Espírito que nós devemos fazer as coisas. Amém? Vemos aqui o sexto ponto. Aleluia. Você não está sozinho. O Espírito Santo se move em você, através de você. Ele é o agente da unção. Por isso, tudo que você precisa, o que você não consegue fazer, ele vai fazer por mim e vai fazer para você. E a Bíblia diz que aqui, ela diz, porque nada é impossível para Deus. Isso é o que eu e você precisamos entender. Que o que nós vemos, que para nós é um gigante, Deus já visitou o seu e o meu futuro. E Ele sabe, este problema você já superou. Já está superado. Sabe por quê? Porque nós somos mais do que vencedores. Nós entramos em vitória. Você quando entra, por assim dizer, na batalha, você já entra em vitória. Você não entra para ganhar, você já entra ganhada. Você sabe, eu já ganhei. Porque a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Porque servimos ao Deus do impossível.
Maria, diante de todas essas coisas, ela se levantou e disse: eu sou tua serva, que se faça em mim conforme a tua palavra. Amadas, quando nós entendemos que a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés hoje, luz para o nosso caminho, nosso futuro, entendemos que para Deus nada é impossível, que tudo quanto nós precisamos, tudo quanto nós desejamos, tudo quanto nós queremos e até aquilo que não subiu no nosso coração, Deus já reservou para aqueles que o amam. A Bíblia diz: invocarás o meu nome e ainda invocando, eu responderei. Com ele estarei na angústia, te livrarei e te glorificarei. Te darei longos dias e te mostrarei a minha salvação. Sabe o que é salvação? Cura, libertação, preservação. Aleluia. Isso tudo é salvação. É paz. É muito mais além daquilo que nós pensamos. E essa palavra, essa semente entrou em Maria quando a Bíblia diz que o Espírito Santo virá sobre você. Aleluia. Porque a semente foi colocada em Maria quando ela aceitou. Porque Deus não faz nada em contra daquilo que você deseja. Porque Ele não é ladrão, Ele é Pai. E como Pai, Ele vai querer o melhor para você. Às vezes você está orando, pedindo ao pão, pedindo ao Pai que te dê um pão, você vê pão. Mas a Bíblia diz: quem é o Pai que o seu filho, pedindo-lhe pão, lhe dará uma pedra? Você está vendo pão, mas os seus estão vendo que pedra no seu caminho, que pedra. Qual é o pai que vai dar ao filho? O filho vai pedir peixe e ele vai dar uma serpente. Às vezes você está vendo um peixe naquele projeto, naquele plano, mas o pai sabe que isso é serpente, isso não vai ser bênção para você. E a bênção do Senhor é aquela que enriquece e não te acrescenta dores. Maria trouxe, através dela, da sua obediência, da sua submissão, trouxe o Salvador do mundo. E por causa disso, eu e você hoje somos abençoadas como crente Abraão, porque por causa de Jesus que veio cumprir o propósito. Veja, o propósito é de Deus, mas quem cumpre o propósito de Deus somos nós, aqui na terra, porque o Espírito precisa um corpo para se manifestar. E isso tudo nós precisamos entender para podermos fazer o bom combate da fé. Fé não admite derrota. Fé não admite fracasso. Fé diz: eu já tenho, é meu, me pertence. Então, quando você veja tudo, aleluia, quando você veja que tudo parece contrário, lembre-se que a mulher do fluxo de sangue também viu que as coisas iam a pior, mas a sua bênção estava à frente. Então, isso é que eu e você precisamos ter em conta. Cristo veio porque uma mulher, Deus encontrou o coração de uma mulher completamente preparado, submisso à vontade de Deus, um coração completamente rendido aos desejos do Pai, para que nela pudesse ser concebido o Salvador da humanidade. Eu e você somos mulheres e hoje sabemos que temos um lugar na sociedade. Na altura, mulher não era apenas patrimônio do homem. Mulher era contada como se fosse um aparador ou uma mesa. Mas hoje Cristo veio mudar essa condição, porque Cristo pregava unidade quando o judeu pregava separação. Homens para aqui, mulheres para ali. Mas Cristo veio nos unir. E o que está unido, quando você tem limão, açúcar e água, eles estão juntos. Quando você faz a limonada, eles estão unidos. Você não consegue separar o limão da água nem o açúcar. Cristo veio para trazer unidade. Não veio para trazer denominações. Veio para trazer unidade. Então, através de Maria, veio isso tudo para nós. Deus é bom. Muito bom, porque Ele escolheu o vil deste mundo para o que era vir para o mundo, para trazer o seu filho,
mulher que não valia nada na sociedade, foi que deu à luz o Filho de Deus. Aleluia. Então, que Deus seja louvado e a sua palavra seja exaltada na vida de cada uma de nós mulheres e sejam abençoadas ricamente na prática desta palavra. Amém.